Bem-vindos, aventureiros, ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou a Andréia Oliveira e hoje venho apresentar para vocês o segundo livro da série Dinastia Capelo, da autora Valentina Camaico. Então, bora lá! Cheguem, aventureiros, com mais dicas de leitura aqui nesse canal. Lembrando que essa série é toda dedicada para a Ana Paula Rodrigues de Lima, que foi quem solicitou que eu estivesse lendo essa série e trazendo para vocês. E diga-se de passagem, está sendo maravilhosa de ler cada um desses livros. Então eu apresento para vocês o segundo, que é Segredos Indiscretos, que vem ser contado em 356 páginas. 56? 356 páginas. Gente, aqui eu vou apresentar para vocês o Benjamin. O Benjamin hoje ele tem 28 anos, ele é o caçula dos Capelo e ele é meio que dominado pelo seu pai. Porque ele é o estilo rebelde. Ele, pra falar a verdade, ele é o mais rebelde ali dos irmãos. Porque ele tem muitas tatuagens, ele tem muitos piercings, ele é aquele um que extravasa toda a sua frustração, alegria, o que seja, em sexo ou então em lutas clandestinas. O seu pai age de forma que mantém ele preso ali no escritório, algo que ele odeia, algo que ele não suporta. Mas, por conta da saúde frágil do pai, ele acaba cedendo. Ele tinha uma namorada, que era a Daniele, a qual ele acreditava amar loucamente. Ele fazia planos com a Daniele, mas o pai dele não pensava da mesma forma. E assim, o pai dele acabou usando o poder, usando o dinheiro para fazer com que ela saísse da vida do Benjamin. Acontece, gente, que a Daniele, ela não queria realmente sair. Foi a armação dos dois lados ali. Então, no que ela acaba se afastando, obrigada, é óbvio, ela se descobre grávida. E como ela está grávida e ela acaba ficando doente, a Diana, que é a irmã dela, acaba indo atrás do nosso Benjamin. E ele a trata muito mal. Ele a escorraça como se ela fosse um cachorro. O tempo passa, então, e ele acaba descobrindo toda a verdade. Que tudo que ele viu, tudo que ele achou que era, realmente não era aquilo. E assim ele passa a procurar não só a Daniele, como a Diana também, porque afinal de contas ele foi muito grosseiro com ela, mas depois de alguns anos ele decide que não vai mais encontrá-las, que elas simplesmente sumiram do mapa. Passa-se mais algum tempo, ele se depara com Diana. Gente, a Diana, ela é dona de uma boate, né? Ela tem um sócio, que é o Almir, que é um cara da pior espécie. E ela vem lutando para que a boate seja somente boate, que não mude para outro patamar. Ele já quer transformar ali aquela boate em um prostíbulo, em uma boate mais acalorada, no qual as meninas sejam obrigadas a fazerem programas com os clientes que vão lá. Então ela fica nessa luta direto com esse Almir. A partir do momento que ela encontra o nosso Benjamin, várias coisas acontecem. Primeiro vem a raiva de tudo que ela passou com a irmã dela. Depois vem a raiva de ver que ele é lindo, que ele é maravilhoso, que ela sente desejo por ele. E por último, vem o desejo de que ela precisa urgentemente afastar ele da vida dela. Porque, gente, a nossa Daniele acabou grávida dele e dessa forma ela faleceu no parto. Vou dar esse spoiler para vocês, porque tem muita coisa na história, então isso aqui é tranquilo. E aí, então, a Diana se viu com aquela menina que hoje tem 5 anos, que é a pequena Maia, e ela sabe que um dia o Benjamin vai acabar conhecendo a filha, mas não naquele momento. Naquele momento ela não quer. E ela faz de tudo para se afastar dele, até que não tem como, ela acaba tendo que conversar com ele, contar que a irmã dela veio falecer, deixando ele muito arrasado, deixando ele muito mal. Ele fala que agora ele sabe a verdade, ele tenta convencer ela que não era para ter sido daquele jeito, enfim. Mas ela é relutante por conta da Maia. Só que daí ela se vê obrigada a pedir ajuda dele. Mas ela pede ajuda dele de uma forma assim que ele não saiba o real motivo daquele pedido de ajuda. Depois de algum tempo, ele acaba descobrindo a Maia. Ele fica muito puto com ela, só que a atração entre eles está muito grande. Eles já tiveram um momento muito caliente entre eles. Então, ele fica ali entre a cruz e a espada. Ele quer
tirar a menina no primeiro momento, para ela sofrer igual ele sofreu, porque afinal de contas ele não sabia que era pai. E por outro lado, ele quer muito que ela fique perto dele. Então, eles vão ser obrigados a conviver junto por conta da Maia, porque ele vai deixar bem claro, né? Eu vou no juiz e tiro ela de você, ou você vem para minha casa junto com ela. Ele precisa esconder do pai dele a existência dessa filha, porque se o pai foi cretino ao ponto de armar ali para a mãe da Maia, o que ele não vai fazer com essa menina? Mas ele começa a viver muito intensamente uma história com a nossa Diana. O legal dessa história é que o Benjamin ele tem 28 anos. Já a nossa Diana, ela tem 38 anos. E, gente, eu não sei porquê, né? Na hora que fala ele de 28, ela de 38, você já começa a imaginar a cena. Gente, mas hoje, as mulheres de 38 anos, elas estão muito maduras, elas estão muito inteiras ainda, né? Mesmo que ela fala que ela já é quarentona. Então, eles formam um casal muito bonito, por mais que dê para perceber que ela é mais velha que ele. Tanto que vai chegar num ponto da relação que ela vai chamar ele de garotão, ele chama ela de tia, mas é muito intensa a relação dos dois. Aí você fala assim, né, que essa autora era ótima para isso. Você fala assim, não, já começou a ficar morninho, porque eles já estão bem, a menina já interage muito bem com ele, a menina é uma figura à parte nessa história, gente, ela apronta cada uma assim, que você fica mais apaixonado ainda por ela. Então você fala assim, gente, tá muito linda essa história, não tem nada para acontecer, como assim? Aí a autora fala, tá na hora de chacoalhar. Aí já começa, gente, com uma história muito estranha, porque a nossa pequena Maia começa a dizer que ela está com medo da mamãe dela, da mamãe Dani. E quando a Diana questiona, ela fala assim, é que eu não gosto quando ela fica me observando. A Diana já fica meio assim, peraí, gente, não tá errado isso. Ela morreu, ela virou estrelinha. E ela fala, não, ela vive me observando. Aí você já começa a falar, meu Deus do céu, será realmente que essa menina armou um golpe para cima do Benjamin? Será realmente que ela escondeu da própria irmã? Você começa a ficar meio confuso. E vão acontecendo as coisas e vai ficando meio claro que realmente a nossa Daniela ali, ela pode estar viva sim. E ela pode vir infernizar muito a vida da Diana. Em contrapartida, a Diana começa a ter problema com o sócio dela. Porque o sócio dela, gente, ao descobrir que ela tá ali com o Benjamin, né? Porque todo mundo sabe que o Benjamin é rico. Então ele quer extorquir o Benjamin. Ele quer usar a Maia para isso. Então ela começa a ter que lidar com isso também. Começa a lidar com a desconfiança do Benjamin. Porque o pai dele acaba indo até a casa dele e contando uma parte da história no qual o Benjamin não sabia. O Benjamin começa a ficar muito assim, desesperado em entender tudo aquilo. E conforme ele conversa com a Maia, conforme ele vê o nervosismo da nossa Diana, ele começa a acreditar em tudo que o pai dele falou, fazendo com que a relação dos dois fique um pouco abalada. Os irmãos do nosso Benjamin, confesso que não são muito a favor da Diana por conta de tudo o que aconteceu. Mas a Estela acaba se unindo a ela, que é a única irmã que ele tem, acaba meio que se unindo a ela, acaba conversando com ela, tentando entender tudo que ela tá contando, todas as suspeitas dela, né? E junto com ela, arma uma emboscada para saber se realmente a irmã dela tá viva ou se é alguém se passando por ela. Porque, afinal de contas, tudo indica que é a irmã dela. As coisas que vêm aparecendo, fotos, frases, mensagens de número de coisas, tudo dá a entender que é. Mas, ao mesmo tempo, ela começa a acreditar que não pode ser, porque, afinal de contas, a irmã dela não era tão cachorra assim. De abandonar a filha, de abandonar ela, passando dificuldade no primeiro momento para criar aquela menina. Então já começa a ficar meio pesada a história. Aí também já começa o sócio dela armando mais contra ela, fazendo coisas para que deixe ela mais preocupada, fazendo coisas para prensar ela mais ainda, a dar para ele toda a parte dela, porque agora ele não quer mais ela naquela boate, ele quer ela fora dali, ele começa a ameaçar ela. E aí vai juntando a desconfiança do Benjamin. Só que antes dela colocar o plano dela em prática, aí essa pessoa que está por trás, que eu não vou contar para vocês se realmente é a irmã cretina ou se é uma outra pessoa, dá um golpe final. E esse golpe final faz com que o nosso Benjamin tenha certeza que tudo não passou de um golpe da Diana. Que ela usou a Maia, que ela usou dele ter sido sincero com ela, usou dele ter se apaixonado por ela, porque agora ele sabe que está apaixonado por ela,
para poder dar golpe nele, para poder fazer ele de idiota. Por mais que ela tenha conhecido todo mundo dele, por mais que ela tenha insistido que ele tinha que ir atrás do sonho dele, que tinha que aproveitar que ele tinha tido mais uma briga com o pai dele e deixar o pai dele de lado e ir buscar o sonho dele, que é o que ele queria muito viver e não conseguia para nos apontar o pai. Então, assim, ela ajudou muito ele, ela deu muita força, ela ajudou ele a amadurecer em vários momentos. Os dois descobriram muita coisa junto, de sentimento deles, com a pequena Maia, mas nada disso foi suficiente para aplacar a raiva, a mágoa, a revolta que ele sentiu dela. E o pior é que, como ela tinha que descobrir toda a sujeira que estava por trás disso, todos os envolvidos e como chegou naquele ponto, ela acaba meio que dando razão a ele, não deixando dúvida de que ela não o ama, não deixando dúvida que ela só queria usar ele. Chega o grande dia, que é o dia que ele estava se apresentando, né? Estava realizando o sonho dele. E aí é nesse momento que as coisas desandam de vez. Porque tudo que ela tinha planejado acabou não dando certo. Porque ela meteu os pés pelas mãos. E quando ela meteu os pés pelas mãos, ela entrou em desespero. E quando ela chegou até onde o Benjamin estava para dizer a ele o que tinha acontecido, para dizer a ele, para proteger a Maia, porque o alvo era a Maia, aí o pior acontece, que é a pessoa que é envolvida em tudo isso, aparece e junto com seus comparsas, acaba levando ela para outro lugar. Gente, a situação fica muito tensa daí em diante, muito tensa. Porque o nosso Benjamin, ele fica desesperado, porque tem a situação. A filha dele tá correndo perigo. O pai dele acabou também metendo os pés pelas mãos nessa festa, aonde está tudo acontecendo, e ele tem que ajudar o pai dele nesse momento por conta da atitude que o pai dele teve. E ainda a mulher da vida dele, ele viu sendo arrastada por brutamontes com uma arma na cabeça. Ele não sabe o que fazer, ele não sabe para onde correr. Ele começa a gritar, dando ordem, os irmãos ali em volta, mas ele não sabe o que fazer. Ele acaba tendo que ficar com o pai e com a filha, porque nesse momento eles não sabem aonde procurar a Diana. Passa-se momentos tensos, 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 no qual eles acreditam que a Diana tenha desaparecido, que eles não vão conseguir encontrá-la mais, fazendo com que ele entre em desespero mais ainda, porque ele tem que falar com a filha o que aconteceu, que a mãe não vai voltar, que ele não sabe se vai voltar, e o desespero só aumenta, e a pequena Maia já não quer comer, a pequena Maia tá triste porque ela falou que a mamãe dela nunca abandonou ela. Por que a mamãe dela estava fazendo isso? Gente, corta o coração de ver a tristeza da Maia. Quando acontece que a história começa a desenrolar, aí vem, assim, o grande final, que pra mim, assim, foi incrível. Foi incrível, assim, a conversa dos dois, foi incrível a reconciliação dos dois, foi incrível, assim, o jeito que a Maia viveu todo aquele conto de fada, como ela se mostrou madura, apesar de 5 anos. Mas, assim, o auge pra mim foi a conversa entre pai e filho. Essa conversa, gente, foi esclarecedora. Confesso que após essa conversa, depois desse acerto de contas entre pai e filho, eu digo para vocês que eu comecei a gostar um pouquinho do pai do Benjamin. Porque ali ele mostrou realmente quem ele era. Ali ele mostrou realmente o porquê dele agir da forma que agiu. E ali, gente, ele conta muita coisa. Gente, ele conta coisas absurdas. E aí, no que ele estava contando alguns segredos ali, eu tenho que dizer para vocês que a raiva que ele tem da ex-esposa, que acabou abandonando ele para ir embora, viver outra história de amor, e essa história de amor acabou fazendo com que os filhos que ficaram com ela sofreram, que foram o Benjamin, né, que foi a irmã dele, e mais o irmão Tadeu. Então, o ódio que ele tem dessa mulher por tudo que aconteceu, eu digo para vocês que depois dele abrir o coração pro filho, ela não foi tão culpada assim. A separação, eu digo para vocês que foi mais culpa dele do que da esposa. Então, eu acredito que vai ter o terceiro, o quarto, o quinto livro ainda. Então, lá na frente, eu acredito que ele vai abrir os olhos para isso, porque ele ainda não consegue enxergar que o erro maior foi dele. Que tudo o que os filhos passaram, ele teve a sua parcela de culpa. Então, eu acredito que uma hora a ficha vai cair.
Espero, né? Porque ele foi muito canalha com o Benjamin e ele é com os outros filhos. Ele, para impor a opinião dele, para impor a vontade dele, ele não sabe sentar e conversar e explicar, não. Ele fala, vai ser assim, acabou, tem que ser assim. Então, por mais que teve essa conversa esclarecedora, por mais que ele abriu o coração, por mais que ele se mostrou humano até, eu digo pra vocês assim que eu comecei a gostar um pouquinho. Não gosto totalmente, porque eu acredito que ele ainda vai aprontar muito. Então, assim, essa história, sem dúvida nenhuma, também foi maravilhosa. A primeira foi, essa também foi. Tem uns altos e baixos, sim, porque vai ter um momento que você vai achar que tá tudo lindo, maravilhoso, começando a ficar aquela coisa morna, e aí a autora vem e fala assim, vamos chacoalhar isso aqui, ela dá aquele chacoalhão. Quando você acredita que você já desvendou o mistério, vem outro mistério. Aí você fala, não, gente, juntou esse mistério, juntou aquele mistério, agora o resultado é esse. Não, a autora vem e fala, o resultado é outro. Então, é uma história maravilhosa que você tem que conferir, sim. Leia o primeiro e leia o segundo, porque assim você vai saber de todos os detalhes dessa série incrível. Agradeço muito pela sua companhia, fique com Deus e até a próxima.